Olá, hoje eu vou falar da coleção Obras-Primas do Terror, Gótico Italiano, volume 3, que está disponível para pronta entrega em nossa loja versátilhv.com.br, que é uma caixa com 7 filmes em 3 DVDs, tá? Inclusive tem esse sétimo filme como extra. Além desse sétimo filme, são mais de 1h30 de material sobre os filmes, né? Entrevistas, análises, eu mesmo dou depoimento sobre 2 filmes, então tá muito bacana. Começando falando pelo filme, que é o sétimo filme, A Vênus de Ile, de 1981, dirigido pelo Lamberto Bava e o Mário Bava. Aliás, é isso mesmo, gente. É o filme derradeiro do Mário Bava, a grande despedida dele do cinema. Ele pouco antes aí de falecer, ele faz esse filme para a TV. Ele já tinha co-dirigido com o filho O Choque, que nós lançamos na coleção Obras-Primas do Terror, e ele faz esse outro filme com o Lamberto Bava, dentro de uma minissérie da RAI, a TV pública italiana, que convidou vários diretores para adaptarem narrativas da literatura fantástica. O Mário Bava e o Lamberto, que é seu filho Lamberto, eles escolhem o conto do Prospero Mérimée, ou Prosper Mérimée, escritor francês, publicado em 1837, A Vênus de Ile. E é um belíssimo trabalho, que belíssima despedida. É um telefilme, não, é um filme do Mário Bava, né? Quase um longa-metragem, com a Daria Nicolodi. A Daria Nicolodi, que é ela mesma, que era a esposa do Argento, trabalhou aí em vários filmes do Argento, como o Profundo Rosso, né? O Prelúdio para Matar, o Fenômena, né? Uma bela atriz. E tem o Marc Porrel também, uma música maravilhosa do Baldo Continielli. E esse trabalho, né, de esculpir toda uma atmosfera, uma ambientação de época, o Bava pintando aí com a sua câmera, como ele sempre faz, né, com muita delicadeza, né, e trabalhando todos os aspectos bem góticos dessa história do Próspero Mérimée. Tá? E é muito bacana pensar que o Bava se despede justo de um filme sobre uma estátua, que é um dos pontos de reflexão do cinema autoral do Bava, né? A relação dos humanos com as estátuas, os manequins, né? Lembrando que o pai do Bava era o escultor Eugênio Bava. Então, um belíssimo filme, está restaurado e tem um depoimento do Lamberto Bava nos extras. Tá? Então, realmente um presente para todos os fãs do Mário Bava. A gente concluiu o lançamento das obras do Mário Bava de horror. Aí no disco 1 nós temos O Demônio do Dr. Hitchcock, Lo Spettro, de 63, do Ricardo Freda, que traz novamente a Barbara Steele, mais um gótico italiano com a Barbara Steele. No primeiro volume, praticamente todos os filmes tinham a Barbara Steele, 5 filmes. Depois no outro volume já teve mais filme com a Barbara Steele, e agora também. E esse daqui, o pessoal aponta, até pelo nome, né, seria uma espécie de continuação do o grande, né, O Horrível Segredo do Dr. Hitchcock, filme sobre necrofilia do Freda, mas não é uma continuação. Tem pontos de contato, mas não é. Aqui, na verdade, ele é mais uma releitura do As Diabólicas, do Bolo Inacejac, do filme do Henri Georges Clouzot, que junto com Psicose do Hitchcock, são os 2 filmes que mais influenciaram o cinema de gênero italiano, né? Aí também O Vampiro da Noite da Hammer, né? Então eles influenciam muito o cinema de gênero, e aqui é um modelo que a gente vai ver depois também lá na frente no Giallo. Então com essas reviravoltas, com essa questão psicossexual, filme muito interessante, Barbara Shaw muito bem, a fotografia é belíssima, tem toda aquela atmosfera fúnebre, típica dos filmes do Freda. Eu tenho, inclusive, gravei um depoimento que está nos extras, tá? Então vale muito a pena aí poder acompanhar esse filme. Daí no mesmo disco nós temos Na Teia da Aranha, do Antônio Margheriti, também grande Antônio Margheriti, sempre homenageado pelo Tarantino, e ele revisita aqui, poucos anos depois, a sua obra-prima, né, o Dança Macabra, que a gente lançou no primeiro volume, em preto e branco, que é um grande gótico italiano, e ele refaz aqui o filme em cores em 71. Muda os atores, o Klaus Kinski agora assume o papel do Edgar Allan Poe, né, e tem várias referências aos contos do Poe, né, e nós temos também o Antônio Franciosa no papel do jornalista, né, que aceita esse desafio, né, nessa história de casa mal assombrada e de fantasmas. E o Antônio Francioso é o ator do Tenebre, do Dario Argento, tá? Então aqui é a versão mais completa possível, inclusive com uma cena que só tem na versão alemã,
tá? E eu também gravo um depoimento em que eu falo com mais vagares sobre a importância desse filme. No disco 2 nós temos A Lâmina no Corpo, do Hélio Scarmadaglia, que esse daqui é muito legal, porque esse aqui é de fato uma transição do gótico, é um filme de época, mas é um giallo ambientado naquela época, tá? Naquela época do proto-giallo, né, que a gente fala, que são os filmes aí que pré-Pássaro das Plumas de Cristal. Então aí na época que o Bava estava fazendo Seis Mulheres para o Assassino, tinha feito o Teléfono, então é bem interessante essa transição do gótico para o giallo, tá? O ótimo título, né? A Lâmina no Corpo. Aí no mesmo disco, A Feiticeira no Amor, do Damiano Damiani, com excelente elenco, né? Rosana Schiaffino, Jean-Maria Volonté, restauradíssimo. Esse é mais um thriller, tem um horror psicológico, tem elemento de folk horror, muito interessante, toda a construção de atmosfera. E um belíssimo trabalho desse grande diretor que é o Damiano Damiani, mais lembrado pelo cinema político, filmes como Confissões de um Comissário de Polícia. No disco 3 nós temos o Castelo das Portas de Fogo, que é uma coprodução Itália e Espanha, do José Luiz Merino. A atriz, a Erna Schurer, tem um depoimento dela, inclusive, nos extras. Ele é bem gótico. Tem a questão sexual, tem a questão da ambientação no castelo, segredos. É bem interessante. E aí, finalizando, um dos melhores filmes da caixa, que é O Horror, do Alberto Di Martino, que é uma leitura do A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe. Tá? Então é bem bacana. O Alberto Di Martino, que é um diretor muito talentoso, do Anticristo. Esse filme está restauradíssimo. Então é um belo gótico com fonte literária, né, de Edgar Allan Poe, lido pelos italianos. Então uma belíssima caixa, não deixem de comprar, pronta entrega. E o filme da capa, gente, é um detalhe do pôster do Na Teia da Aranha, que é sensacional. É isso, muito obrigado, até o próximo Canal Versátil.